mestre Eri Santos? Está ao vivo, da residência do mestre. Vivo, tudo Casa bem? do mestre. Estou aqui numa área aqui, perto do jardim, aqui, para bater um papo com vocês. Tudo bem? Tudo tranquilo, Renatinha, Mário? Ficou um tempinho mais na cama hoje? Foi para descansar um pouquinho? Que mais tarde tem gogó? Filha, eu estou acordado... Não, olha, minha neta me acorda logo cedo, não tem jeito. 6h30 da manhã ela já está... Aí não tem avô que resista, né? Você estava poupando a sua voz, mas já você tem um compromisso, né? Eu fico meio calado. Eu não tenho muito essas coisas, sabe, Renan? Eu fico meio assim, à vontade. Agora, claro, né? A gente toma alguns cuidados para evitar gelado, essas coisas todas. Mas eu fico muito tranquilo em relação a isso. O dia de jogão, né? Dia de uma grande transmissão, decisão da Copa do Nordeste. A gente tem o Sport entrando na sua 6ª final de Copa do Nordeste. Ele tem 3 títulos. Outros 2 títulos foram... aliás, as outras 2 participações foi de vice-campeão. Vai para um confronto com o Fortaleza, que não é nada fácil. É o melhor time do Nordeste, entre os melhores do Brasil em termos de estrutura, de preparação, de continuidade de trabalho. É um adversário realmente muito complicado. Agora, o Sport tradicionalmente, quando chega numa final, ele costuma chegar bem, né? Ele chegar com muita segurança, ele costuma chegar com muita... com o apoio do torcedor, inclusive, né? Aquele tipo de time que costuma crescer numa reta final, especialmente pelo que o Sport viveu nessa temporada. Um time caro, um time que custa mais de 2 milhões de reais, um time que junto paga a folha aí do futebol pernambucano, né, o salário do Sport, pagar a folha de todos os outros clubes. Então esse time teria que dar algo mais ao seu torcedor, né, Renato? E tem dado nessa reta final. Não chegou por uma coincidência, não. Quando as mudanças que aconteceram, especialmente a mudança de treinador, e ele chega realmente com muita força. Agora, se a gente tiver que apontar um favorito, se tiver que apontar, porque em final você não aponta, mas aí a tendência é que o Fortaleza leve vantagem no jogo em casa. O que aconteceu na última vez que o Sport esteve na final? 2014 recebeu também o Cearense na Ilha do Retiro e venceu pelo placar de 2-0, inclusive com o Neto Baiano, naquela época, estava no time do Sport. Levou a vantagem do empate para a Fortaleza. Naquela época também, o Sport não estava bem. O Ceará era muito melhor que o Sport. Só que ele fez o resultado em casa. E aí chegou lá, empatou em 1-1 e conquistou o seu tricampeonato, tricopa, o 3º título, né, da Copa do Nordeste. E aí está empatado com Vitória, com Bahia, como os maiores campeões da Copa do Nordeste. Então o torcedor lembra de tudo isso. Tanto é que, né, praticamente todos os ingressos vendidos, mais de 40 mil ingressos. Então há uma expectativa de um grande público, uma garantia de um grande público. Não tem sequer mais espaço para estacionar lá na arena. Muita gente vai ter que deixar o carro longe da arena, porque todo o espaço reservado, né, que eles vendem, né, o espaço para estacionamento, não tem mais vaga, né, não tem mais vaga. Então, para você ter uma ideia realmente do que será a festa de hoje, com a presença, claro, da Rádio Cidade, estaremos lá em mais uma final de Copa do Nordeste, quer dizer, eu estarei em mais uma final em bloco, com a Rádio Cidade, para a gente, então, nessa competição, porque tem um detalhe, Renata, para mim é emblemático, a volta de um período tão difícil como foi a pandemia, e você chegar nessa volta com Pernambuco como protagonista. Então isso é muito bom, né? A gente tem visto os estádios lotados. Então, coincidência ou não, foi liberada essa semana a carga total de público, e essa carga total com a grande festa que a Rádio queria fora, Renata. Ô, Pininha e Mário Flávio, grande expectativa, né? Pra hoje, Mário? Grande expectativa, né? Como o Eri Santos aí disse, do Nordeste, né? O Fortaleza, para mim, é o favorito aí para ganhar o título. Agora, na decisão, né? Não tem muito essa história de favoritismo, não. É meio a meio, o estádio está lotado. Aí futebol é futebol. A torcida vai empurrar o Sport. E aí vamos ver, né? Ontem, por exemplo, tivemos 2 favoritos perdendo aí os primeiros jogos das finais. Né? O Fluminense venceu o Flamengo no Rio de Janeiro, o Flamengo favoritíssimo, perdeu 2-0. E o Palmeiras, né, que é o super time aí, favorito do Campeonato Paulista, chegou invicto, perdeu o primeiro jogo por 3-1 para o São Paulo. Então, lá dentro é que o cancão pia, como diz o outro, né?
Eu costumo dizer que o favoritismo não entra no bid, né, Mário? Tem que entrar em campo com essa história de que é favorito, pode ser surpreendido. Mas eu concordo com você e a gente tem que reconhecer isso. Futebol do Ceará, no caso, o Fortaleza, é uma equipe muito forte, muito bem treinada. E um detalhe, a questão individual do time do Fortaleza, as peças são bem melhores que as peças que o Sport tem. Tem o melhor banco, o Sport não, por exemplo, aliás, o Sport para o jogo de hoje, algumas preocupações, né? Não está definido o time, mas olha aqui, a provável escalação, o torcedor do Sport tem uma noção do time que vai entrar em campo hoje, o Sport. O Gilmar Dalpozo, ele dúvida se usa o Denner ou não. O Denner saiu ainda no primeiro tempo daquela partida. O Sander saiu no intervalo. E aí, provável escalação: Maílson, Everton, Sabino e Sander. Essa aí é uma mudança ao Chico. O William Oliveira, para mim o melhor jogador ali na contenção. Bruno Matias e o próprio Denner, né? Estou tendo um probleminha de visão. Ou se o Denner não me faz Cáceres, o Jaderson, Luciano Jube, o popular falou que o torcedor tem tanta esperança de gols. Então, esse é o time do Sport. Só que do outro lado tem um tal de Pikachu que costuma aprontar, né? É isso, Mário. A gente tá com o áudio do mestre picotando um pouquinho, mas o recado foi dado, né, Eri? Então, a equipe RC10 entra que horas em campo? Vamos estar lá já na resenha, segundo tempo, né? Estaremos já participando, o Dudu Braga e o Passejar direto da Arena, e às 9 da noite abrindo a nossa transmissão. Então, uma noite realmente especial para o futebol, Renata, para o futebol de Pernambuco, voltando a ser protagonista e não apenas coadjuvante, como ele estava, né? No ano passado não chegou a lugar nenhum. Um abraço, Renata. Mário. Obrigada, Pininha. Esse foi o Mestre Santos no Pronto